E o tema da nossa mensagem no programa Voz da Esperança de hoje: o Espírito Santo e a Igreja. Quero continuar conversando com você através da palavra de Deus sobre a importância de estar em comunhão, em aliança na casa do Senhor. Com alegria. Por isso o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. E no Salmo 133 o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. O óleo que desce é a virtude, é a unção do Espírito Santo. Então hoje eu quero conversar com você através da palavra que o Espírito Santo e a igreja, eles precisam estar juntos. Aliás, a igreja só é igreja, corpo de Cristo, edifício de Deus, lavoura de Deus, noiva de Cristo, povo escolhido, propriedade santa, sacerdócio real, debaixo da unção do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, a igreja se torna apenas um aglomerado de pessoas, como se fosse um clube social. Mas quando a igreja está debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, aí é diferente. A igreja nasce debaixo dessa unção. Atos 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos em o mesmo lugar. Olha aí, como é bom e como suave é que os irmãos estejam em união. E de repente, veio um vento impetuoso e encheu toda a casa. A casa, aquele cenáculo, naquele momento, era a casa de Deus. Era a igreja do Senhor reunida. Jesus, no capítulo 1 de Atos, já estava ressuscitado. Ele deixa as últimas instruções. E ele frisava bem: olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque a igreja tem uma grande missão: anunciar o reino de Deus, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus. E isso se torna possível debaixo da unção, em sintonia com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai equipar a igreja. É o Espírito Santo que vai adornar a igreja com os dons espirituais e os dons ministeriais. Muitas vezes nós falamos dos dons espirituais, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, o discernimento de espírito, a operação de maravilhas, a cura divina, a fé sobrenatural, a profecia, o dom de línguas e a interpretação de línguas, os 9 dons. Mas nós esquecemos que também Paulo, que fala sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, em Romanos 12 e em Efésios 4, ele fala sobre os dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dons de governo, dons de socorro. Então o Espírito Santo vai adornando a igreja que nasce debaixo da unção do Espírito Santo, em Atos 2, e ali os discípulos, através de Pedro, lançaram a rede e colheram já 3.000 almas, e Jerusalém ficou cheia da unção. A igreja se fez presente de forma marcante, poderosa em Jerusalém. Os religiosos chegavam a dizer: olha, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Que doutrina? Que Jesus Cristo é o Senhor.
que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. A igreja nasce na unção do Espírito Santo. A igreja é adornada, é equipada, é preparada pelo Espírito Santo, nos dons ministeriais e nos dons espirituais. Alguém pode dizer, e os frutos? O fruto do Espírito é algo que está na vida de cada crente individualmente. A bondade, a misericórdia, o amor, a alegria, a fidelidade, a temperança e os frutos, diferente dos dons, é algo pessoal, ligado à salvação de cada um de nós. Por isso Jesus fala que a igreja seria conhecida não pelos dons, mas pelos frutos. Eu preciso ter os frutos do Espírito Santo na minha vida pessoal, como salvo em Cristo. Mas preciso do revestimento de poder, dos dons espirituais e dos dons ministeriais para sair em campo, levando a semente do Evangelho, na batalha espiritual, tendo autoridade para expulsar os demônios, paralisar a obra do mal e libertar vidas em nome de Jesus. E mais um detalhe fundamental: é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Ele estabeleceu a igreja, ele equipou a igreja e é ele que ensina. Quem é o mestre por excelência? É o Espírito Santo. Olha que João, o apóstolo, fala na sua carta, 1 João 2, versículo 20. Vocês têm a unção e assim vocês sabem todas as coisas. Aí nesse mesmo capítulo, mas agora no versículo 27, João fala assim: a unção que vocês receberam dele, a unção que vocês têm, ela deve permanecer na vida de vocês, e assim vocês não terão necessidade que ninguém vos ensine. Por quê? Porque a unção vos ensinará todas as coisas. Cristo em nós, o Espírito Santo, é ele que vai nos guiar em direção a toda a verdade. É ele que vai nos ensinar todas as coisas que Jesus falou. O próprio Jesus fala isso em João 6,45, no Evangelho, quando ele diz: e todos serão ensinados por Deus. Jesus aqui estava fazendo menção de uma profecia de Jeremias 31, que fala que desde o maior até o menor, todos serão ensinados. Como que isso funciona? É simples. Se Deus vem habitar na minha vida, como o próprio Jesus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado pelo Pai. Viremos e nos manifestaremos a ele. Se o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo habita em mim, como ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, eu tenho um potencial, eu tenho um nível de inteligência que Deus deu para nós. Cada ser humano tem um nível de inteligência. Aí um vai ser engenheiro, outro vai ser carpinteiro, outro vai ser professor, enfermeiro. São habilidades, inteligência. E alguns nem precisam estudar nada. Parece que já nasce sabendo. Isso é o dom natural, é o talento natural. Aí se Deus, que é onipotente, vem habitar na minha vida, onipotente é potencial sem limites. O Deus onipotente que vem habitar na minha vida, o Espírito de Deus, o Espírito da criação, essa é a unção que ensina todas as coisas. O Espírito Santo vai iluminar o nosso entendimento, como Paulo fala em Efésios 1,18, vai liberar sobre nós sabedoria
e revelação. Todos serão ensinados pelo Senhor. Leia João 6,45. Depois você lê a profecia de Jeremias 31, a partir do versículo 32. Todos serão ensinados. É Cristo em nós. É a unção que nos ensina todas as coisas. Aí a igreja deixa de ser um grupo religioso, mas passa a ser aquilo que eu já conversei com você essa semana. Coluna da verdade. Porque grande é esse mistério. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, é o Espírito Santo, foi visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Essa é a missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide e fazei discípulos de todas as nações. E isso se torna verdade quando a igreja está em sintonia com o Espírito de Deus. É a unção que nos ensina todas as coisas. É a unção, a virtude, o poder que nos capacita para o ministério. O que é ministério? O serviço. O que é o serviço da igreja? Anunciar ao mundo que só o Senhor é Deus, que Jesus é Deus, que Jesus ainda hoje opera sinais e maravilhas. Então a igreja é isso, corpo de Cristo, edifício de Deus, lavoura de Deus, povo de Deus, propriedade exclusiva, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Que o Espírito Santo, através dessa pequena mensagem, possa falar ao seu coração e que possamos ser igreja, luz do mundo e sal da terra. Que Deus fale poderosamente ao seu coração. Daqui a pouquinho essa mensagem vai estar no YouTube, lá no nosso canal, programa Voz da Esperança, _Ministério Céu. Sendo abençoado com a mensagem, você pode compartilhar ela à vontade. Deixe o seu joinha, o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo fale ao seu coração a respeito dessa verdade, a igreja e o Espírito Santo, para que possamos ser luz do mundo, sal da terra, em nome do Senhor Jesus.